Olá, boa tarde, pessoal. Aula de hoje, dia 16/9 de 2020. Primeira atividade de português, a gente vai trabalhar com preposições. Preposições são palavras, né? São termos que eles têm a função de ligar duas palavras dentro de uma oração, tá? Então, a gente tem uma listinha de algumas preposições da sequência aqui. Por exemplo, a, ante, até, após, com, desde. E a gente tem uma listinha, tá? De preposições que a gente pode utilizar, tá? Então, a principal função da preposição é unir duas palavras dentro de uma oração, tá? Vocês têm um textinho aqui que vocês, a proposta é vocês colocarem a preposição adequada em cada espaço aqui, tá bom? Aí depois, pessoal, para a atividade número 2, que é de matemática, a gente vai trabalhar com o número decimal, que a gente já começou a ver nessa semana, a gente viu ontem. Então, observem aqui, pessoal. A gente tem uma parte inteira, né, que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, certo? E dessas 10 partes, eu pintei todas as partes, eu pintei as 10. Então, o que eu tenho aqui? O que representa? Representa um número inteiro, representa um inteiro. E depois aqui a gente tem uma figura semelhante, dividida em 10 partes também, tá? Só que dessas 10 partes eu pintei apenas 6. Então, eu tenho 6 partes do inteiro. Para eu representar essa fração de forma decimal, ela é representada dessa forma aqui, ó. 1, vírgula, e o 6, que é a parte decimal, que é a parte que não é inteira, tá? Então, 1,6. O número decimal, ele é sempre escrito com vírgula, tá? Então, aqui, no exercício, vocês vão fazer na letra A. O número, como ele é escrito na forma mista. Por exemplo, esse número seria 1 mais 6 décimos, no caso aqui, né? Na forma de fração e na forma decimal, certo? Então, para cada exercício, vocês vão fazer isso, tá bom? Aí depois, pessoal, para atividade 3, que é de ciências, a gente vai continuar falando sobre a questão da natureza, né? Os problemas ambientais, né? Que a gente pode encontrar e que pode fazer com que a natureza seja destruída. Então, são alguns problemas, tá? O desmatamento, a poluição visual, o esgoto, a poluição do ar, a ocupação irregular, extração de minérios e areia, poluição sonora e o lixo. Então, são esses fatores que podem prejudicar a natureza e são alguns problemas ambientais, tá? Aí depois, pessoal, para a atividade número 4, pense, pesquise e escreva, tá? Então, a gente tem algumas perguntinhas aqui que vai falar sobre essa questão dos problemas ambientais, do problema dos resíduos, do lixo, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, tá bom? Para poder responder essa atividade. E por último, a atividade de educação física, tá bom? Que vai aula em anexo aí. Boa tarde.